Toda aula eu durmo, mas tiro notas máximas nas provas. Que piada, virei fã obcecado do meu crush. As 3 melhores escolas imploram para que eu entre, até mesmo os melhores times de jogos me enviam convites, só porque eu tenho um sistema de aprimoramento divino. Qualquer ação me fortalece. Com esse sistema, a partir de hoje, ninguém mais vai poder gritar comigo. Moleque, o que você está fazendo aí? Vem logo ajudar. Meu ímpeto sumiu na hora, e eu entrei na loja cabisbaixo. Esta lanchonete foi passada de geração em geração desde o meu avô, mas meus pais não têm talento para administrar, e o negócio está cada dia pior. Agora que tenho o sistema, preciso ajudar minha família a mudar essa situação. Afinal, essa loja vai ficar nas suas mãos. Não vá ser inútil como seu pai. Um homem de meia idade entrega uma tigela de macarrão com carne para um cliente. Ele não para de me criticar. Esse é o meu pai. Nesse momento, ouve-se uma reclamação. Onde que eu sou inútil? Se você fosse mais esforçado, eu já teria tempo para emagrecer. Minha mãe rebate sem cerimônia. Eu balancei a cabeça. Esse casal não se sentem bem se não discutirem um pouco todos os dias. Eu entrei na cozinha. Um homem forte de meia idade está amassando a massa concentrado. Esse homem de meia idade é meu pai, claro. Meu pai, sem nem olhar para trás. Joga um pedaço de carne bovina crua para mim. Vá praticar suas habilidades com a faca. Nos últimos anos, meus pais já começaram a desenvolver minhas habilidades culinárias e de administração. Aparentemente, também acham que eu não levo jeito para estudar. Lavar as mãos, lavar a carne, pegar a faca. Faço tudo em um só movimento. Mas no instante em que corto a carne, o sistema soa. Jim, percepção da mudança nos ingredientes, habilidade de culinária mais 1. Progresso atual, 1/10. Nível atual, iniciante. Meus olhos brilham. A velocidade da faca aumenta sem querer. Jim, habilidade de culinária mais 1. Jim, progresso atual, 11 de 100. Habilidade de culinária aprimorada para proficiente. De repente, parece que surgiram muitos conhecimentos culinários na minha mente. Depois de explorar por um tempo, eu entendi mais ou menos a divisão de níveis do sistema. Pontos de essência de 1 a 10, nível iniciante. Pontos de essência de 11 a 100, nível proficiente. Só não sei qual é o nível depois de 100 pontos. Tendo obtido nível proficiente em culinária, cortar carne se torna muito mais fácil. O som nítido do corte de carne ecoa intensamente na cozinha. Meu pai, que está amassando a massa de cabeça baixa, se surpreende. Quando foi que esse garoto aprendeu a cortar tão rápido? Meu pai virou a cabeça e abriu a boca em surpresa, olhando para a verdadeira obra-prima. Lá estavam fatias de carne bovina bem cortadas, uniformes em tamanho e com texturas claras, como se cada fatia tivesse sido cortada com a mesma força. Foi você quem cortou isso? Meu pai largou a massa que estava amassando. Colocou as fatias de carne bovina na frente da obra-prima, examinando-as com cuidado. Bobagem. Com calma, limpei a faca de cozinha e a coloquei de volta no suporte. Bom garoto! Ha ha ha! Meu pai não pôde deixar de elogiar. Deu um tapa forte no meu ombro. Quando você secretamente praticou suas habilidades com a faca? Agora o lanche do mercado noturno finalmente tem um sucessor. Esfreguei meu ombro, insatisfeito. Não fique me batendo sempre. Meu corpo está quase se desfazendo por causa dos seus tapas. Músculos do ombro sofreram um ataque externo. Resistência a golpes mais 1. Progresso atual, 1/10. Nível atual, iniciante. Mesmo um templo em ruínas serve. Pai, que tal você me bater mais algumas vezes? Garoto atrevido, pare de besteira. Apresse-se e coloque a carne bovina na panela, não deixe os clientes esperarem muito. Dito isso, meu pai continuou a amassar a massa, cantarolando uma pequena melodia. Claramente, ele estava de bom humor ao me ver melhorar. Balancei a cabeça e joguei a carne bovina na panela. Em seguida, veio um processo de cozimento de macarrão com carne bovina inconveniente. Este método de cozimento é uma receita secreta transmitida pelo meu avô, que não mudou em décadas. Mas justamente quando eu estava realizando um passo, minha mão parou no ar. Senti que havia uma voz na minha cabeça me dizendo constantemente que fazer isso está errado. Existem outras maneiras de tornar esta tigela de macarrão com carne bovina mais delicioso. Eu entendo. Isso pode ser meu. Habilidade de culinária de nível proficiente começando a funcionar. Larguei o tempero na minha mão, constantemente mudando a ordem. Todo o processo de cozimento foi completamente alterado por mim.
E essa cena foi flagrada pela minha mãe, que acabará de entrar na cozinha dos fundos. Seu garoto maluco, quantas vezes eu te ensinei? Como você pode adicionar água primeiro nesta etapa? O sabor do macarrão feito assim não está certo. Meu pai também foi atraído. Os dois olham para a tigela de macarrão com carne recém-saída. Precisa de carvão curto. Quer que eu refaça? Nesse momento, ouve-se um aviso do lado de fora. Chefe, meu macarrão com carne está pronto? Estou morrendo de fome. Se não trouxer logo, vou embora. Já vai. Minha mãe respondeu com um sorriso, mas virou-se imediatamente com uma cara de fúria. Se esse cliente for embora por causa dessa tigela de macarrão, com certeza vou dar uma surra nesse seu traseiro. Eu disse calmamente, relaxa, garanto que ele vai querer mais depois de comer. Minha mãe não teve tempo para me dar atenção, apressadamente pegou o macarrão com carne e saiu para o salão. Meu pai também perdeu o interesse em amassar a massa. Espiando a reação lá fora pela fresta da cortina. Cliente! Seu macarrão está pronto, bom apetite. O cliente que pediu o macarrão com carne tinha um grande cordão de ouro no peito e um rosto carrancudo, parecendo feroz. Minha mãe estava limpando outra mesa ao lado, espiando a reação daquele cliente, pronta para se desculpar a qualquer momento. Que demora! Estou quase morrendo de fome. Se não fosse por acaso, eu nunca teria vindo comer em um lugarzinho desses. O careca resmungou algumas vezes, abriu os palitos descartáveis e pegou um monte de macarrão. Ele sugou algumas vezes e colocou na boca. De repente, o cliente arregalou os olhos e congelou. A ação em suas mãos também parou. Droga! Minha mãe imediatamente não ousou avaliar a profundidade do cliente. Balançando a cabeça e curvando-se para se desculpar. Sinto muito mesmo, cometemos um pequeno erro ao fazer. Se você não se importar, podemos trocar por uma nova imediatamente. O cliente levantou a cabeça e olhou diretamente para minha mãe. Chefe, o que você está fazendo? Então, ele devorou rapidamente a tigela de macarrão com carne, colocando avidamente na boca. Muito rápido. Depois de terminar a tigela, o cliente ainda fez questão de tomar toda a sopa restante. Relutantemente, ele colocou a tigela vazia e lambeu os lábios, dizendo para minha mãe, que estava parada ali atônita. Chefe, eu quero outra tigela. Se soubesse que esse macarrão era tão bom, eu esperaria mais meia hora. E, por favor, embrulhe 6 porções. Esse macarrão é muito bom. Eu quero levar para meus irmãos experimentarem. Minha mãe, atordoada, segurava a tigela, ainda imersa na reação exagerada do cliente. Essa tigela de macarrão com carne que desafia as regras comuns realmente recebeu tantos elogios. Será que eu estraguei o macarrão? E a expressão do meu pai era tão maravilhosa quanto a da minha mãe. Nenhum dos dois disse nada. Juntos, eles olharam fixamente para mim. Eu dei de ombros. Eu já tinha dito que ele ia querer comer de novo. Agora vocês acreditam, né? Como você fez isso, garoto? Meu pai olhou para mim como se eu fosse um monstro. E minha mãe foi ainda mais direta. Você é mesmo aquele meu filho burro? Vai. Vocês precisam mesmo falar assim do próprio filho? Eu pedi para eles darem espaço e comecei a preparar a próxima tigela de macarrão com carne. Com a experiência da primeira tigela, eu me senti ainda mais à vontade. Jim, habilidade de cozinha mais um. Acompanhado pelo som agradável do sistema, minhas mãos pareciam fazer mágica. Rapidamente preparei as 7 tigelas de macarrão pedidas pelo cliente. Durante esse processo, meu pai e minha mãe observavam sem piscar. Eles perceberam que eu não estava trocando nenhum ingrediente. Eu só estava mudando a ordem de alguns ingredientes e temperos, mas era capaz de transformar o comum em extraordinário. Transformando uma tigela de macarrão com carne em outro nível. Será que o próprio filho realmente tem talento para ser chefe? Filho, acho que você não precisa prestar vestibular. Que tal te mandar para a escola de culinária New Oriental para aprender a cozinhar? Eu dei uma revirada de olhos nos meus pais. Não viajem. O filho de vocês vai ser uma pessoa importante no futuro. Naquela noite, meu pai e minha mãe passaram a noite inteira estudando o macarrão com carne que eu tinha inventado. Os dois tentaram preparar o macarrão com carne do meu jeito, mas não conseguiam deixá-lo tão gostoso quanto o meu. Tentando uma e outra vez, acabaram gastando todo o molho de soja que tinham. Vai comprar molho de soja. Diante desses pais tão extremos, eu aceitei meu destino. Eu saí da barraca de comida do mercado noturno, pretendendo ir ao supermercado na rua ao lado comprar molho de soja. O supermercado ficava a um quarteirão de distância.
Só que era preciso atravessar um beco escuro. Nesse beco, costumavam se juntar alguns malandros ociosos. Então, normalmente, eu não passaria por ali. Mas agora, com o sistema no meu corpo, minha coragem aumentou instantaneamente. Pretendo invadir essa toca de dragões e tigres. Mal tinha chegado na metade do caminho e ouvi uma voz vindo da frente. Uma garota extremamente nervosa gritando, socorro! Será que eu ia me deparar com um clichê de um herói salvando uma donzela em perigo? Meu sangue ferveu instantaneamente e eu corri para o beco. Não demorou muito para ver 3 jovens com cabelos tingidos de várias cores, encurralando uma garota em um canto. Será que minha inocência, Li Muia, será? Não, não. Só queríamos te convidar para tomar uns drinks. Os 3 bandidos não se controlam, seus olhos cheios de desejo como se fossem engolir Li Muia de uma vez. Li Muia não acreditou neles e continuou gritando por socorro. Um som de passos ecoou abruptamente no beco. Os 3 bandidos se assustaram e se viraram apressadamente. Mas quando viram que quem vinha era apenas eu, magro e fraco, os 3 se sentiram aliviados. Com um sorriso lascivo, um pirralho que ainda cheira a leite. Por que não fica em casa fazendo a lição de casa? Quer bancar o herói e salvar a mocinha com a gente? Os 3 bandidos gargalharam, completamente me ignorando. A chama de esperança que havia acabado de se acender nos olhos de Li Muia também se apagou instantaneamente. Parece que hoje ela não escapará das garras desses demônios. Mas eu, que possuo um sistema, estou calmo e sereno. Hoje, com certeza vou salvar essa pessoa. Aconselho vocês a sumirem daqui, senão as coisas vão ficar feias mais tarde. Esse garoto é jovem, mas é bem corajoso. Os 3 bandidos ficaram surpresos por um momento, e então mostraram um olhar feroz. Muito bem, então vamos ensinar a você o preço de se meter onde não é chamado. Dizendo isso, os 3 enfiaram a mão atrás das costas. Várias luzes frias brilharam nas pontas dos dedos. 3 facas de frutas reluzentes já estavam em suas mãos. Que droga! Senti um impulso de xingar por dentro. Eu originalmente queria usar o sistema para manobrar um pouco e ver se conseguia despertar outras habilidades. Quem diria que esses caras estavam carregando armas? Agora me ferrei tentando bancar o fodão. Inconscientemente, dei um passo para trás, mantendo distância deles. Agora estou com medo. Sim, estou com medo. Peguem ele! Os 3 aceleraram instantaneamente e correram em minha direção. Senti-me ansioso por dentro, procurando freneticamente por objetos que pudessem ser usados para me defender. Peguei uma pedrinha no chão e, com toda a força que tinha, joguei-a nos 3 brutamontes. Habilidade de arremesso mais 1. Progresso atual. 10. Nível atual. Iniciante. Eu vi a pedra roçar nos corpos dos 3 e passar pelas frestas. O ataque deles não foi afetado em nada. Mas a expressão do meu rosto relaxou gradualmente, e um sorriso estranho surgiu no canto da minha boca. Interessante. Enquanto ele come minha bomba voadora, ajusto minha postura e abro espaço. Outra pedrinha foi lançada da minha mão. Jin, habilidade de arremesso mais 1. Progresso atual, 2 décimos. E assim, eu estava neste beco. Enquanto lidava com 3 bandidos, eu jogava pedrinhas incessantemente. No começo, as pedras voavam aleatoriamente, acidentalmente atingindo alguns bandidos. Jin, habilidade de arremesso mais 1, progresso atual. 11% de 100, nível atual, proficiência. A sensação familiar veio à minha mente novamente, e a intuição me disse que o próximo golpe definitivamente atingiria o alvo com precisão. A mente segue a intenção, e o pulso que segura a pedra é balançado com força, como se lançasse um dardo. A velocidade da pedra desta vez é visivelmente mais de 2 vezes mais rápida, e ela produz um som forte ao friccionar o ar. Atinge violentamente o olho de um dos bandidos. Jin, atinge um ponto vital, habilidade de arremesso mais 2. Progresso atual, 13% de 100, um grito de partir o coração ressoa. Em grande parte do beco, o bandido estava sentado no chão, cobrindo o olho direito com a mão, e o sangue continuava a vazar pelas costuras. Aparentemente, meu ataque aprimorado atingiu seu globo ocular com precisão, meus olhos. Peguem ele, eu vou arrancar os olhos dele. Os outros 2 bandidos ficaram cheios de raiva e fúria por um momento. 3 contra 1 e ainda assim um foi morto. Vocês sabem brincar? Então eles usaram todas as suas forças. Eles correram para minha posição, mas agora eu não sou mais o mesmo de antes, não há necessidade de fugir. Eu mostrei um sorriso confiante, e 2 pedras foram lançadas como um raio, e novamente ressoou no beco.
Dois gritos de partir o coração, os dois bandidos restantes estavam com os rostos distorcidos, rangendo os dentes e segurando suas virilhas. Curvados no chão, minhas duas pedras foram extremamente traiçoeiras. Mas eles estavam mirando em suas virilhas, Jim, atingindo o ponto vital dos pontos vitais. Habilidade de arremesso mais 5, progresso atual 118. Se outras partes fossem atingidas, talvez eu pudesse lutar com eles, mas a parte mais importante de um homem foi atingida. Essa dor é insuportável para qualquer um. Em menos de 2 minutos, todos os 3 bandidos perderam sua capacidade de luta. Gritando de dor no chão, Li Muia no canto já estava estupefata, ela estava completamente atraída pelas minhas habilidades. De longe, parece que emito algum tipo de luz. Do outro lado, eu também estava imerso em excitação. Desde pequeno, nunca fui corajoso. Mesmo sendo intimidado, não ousava reclamar. Qualquer queixa era engolida no coração. Esta é a primeira vez que castigo alguém. Essa sensação de realização. Satisfação. Simplesmente incrível. Asterisco Jim asterisco. Através do resgate heróico de uma donzela em perigo, a afeição da garota por você aumentou. Habilidade de conquista mais 5. Progresso atual, 6 décimos. Essa voz instantaneamente me despertou da excitação. Cheguei perto daquela garota, não sei se sortuda. Um brilho de admiração brilhou em seus olhos. Estava longe demais antes, não consegui ver claramente. Chegando mais perto, percebi que a garota não era apenas de pele clara e bonita, mas também tinha um temperamento muito puro. Como uma garota da vizinhança, de repente faz as pessoas quererem se apaixonar. Droga! Essa flor juvenil quase foi arruinada por 3 bandidos. Li Muia também estava me observando. Ela descobriu que, embora meu rosto fosse comum, meus olhos eram incrivelmente profundos, como um universo cheio de estrelas, fazendo as pessoas se perderem neles inconscientemente. Você está bem? Estendi a mão para Li Muia no chão. Estou bem. Muito obrigado. Li Muia voltou a si. Ela respondeu em voz baixa e estendeu a mão em direção à minha. Até agora. Ela só então reagiu completamente, sentindo um medo persistente. Sua família é pobre. Então, depois da escola, ela trabalha meio período em uma loja de roupas. Acontece que hoje a loja de roupas está tendo um evento. Então ela chegou um pouco tarde em casa. Para chegar em casa mais cedo, ela escolheu esta rota que raramente usa. Mas não esperava ter azar e encontrar aqueles 3 pequenos bandidos. Se eu não tivesse passado por ali esta noite, ela simplesmente não conseguia imaginar o que teria acontecido com ela. Assim que as mãos dos dois se tocaram, cada um estremeceu. Esta foi a primeira vez na vida de Li Muia que ela segurou a mão de um homem que não fosse seu pai, e ela não pôde deixar de corar um pouco. E eu senti que a mãozinha de Li Muia era incrivelmente macia, como segurar um ovo descascado, com uma ótima sensação. Depois de se levantar, Li Muia puxou a mãozinha da minha com o rosto vermelho, fazendo-me sentir uma leve sensação de decepção no coração. O que fazer com eles? Li Muia arrumou o cabelo bagunçado nas têmporas. Olhando para os 3 pequenos bandidos que ainda estavam gritando e choramingando no chão, ela fingiu estar calma e disse: Eu tenho uma maneira de fazê-los lembrar disso. Um sorriso apareceu no canto da minha boca. Deixe comigo. Peguei um punhado de pedras na minha mão e caminhei em direção aos 3, observando as pedras na minha mão. Os 3 gritaram como se tivessem visto um demônio. Você não chegue perto. Senão, vamos chamar a polícia. Que ultraje, eu é que deveria chamar a polícia. Vocês são a escória, e ainda querem se fazer de vítimas. Que covardia. Agachado na frente dos 3 que tremiam, as pedras na minha mão pareciam prontas para serem atiradas a qualquer momento. Escutem bem, seus 3 lixos. Se eu vir vocês de novo por aqui, a consequência será esta. Dito isso, meu rosto ficou sério e joguei um punhado de pedras na parede acinzentada. As pedras densas cravaram na parede, formando a palavra morte. Vendo essa cena mítica, os 3 engasgaram e gritaram aos meus pés. Nós garantimos que não apareceremos mais aqui, e também não vamos incomodar essa garota. Eu sou Li Muia, completei. Sim, nós garantimos. Saiam daqui. Os 3 se levantaram apressadamente, apoiando uns aos outros. Eles saíram cambaleando do beco. O beco voltou ao silêncio. Li Muia rangeu os dentes. Eu estava prestes a dizer algo, mas minha expressão mudou quando olhei para o relógio. Droga, o tempo está acabando e eles vão fechar. Ei, você! Até a próxima, se tivermos sorte. Dito isso, saí correndo do beco. Ei,
Li Mui abateu o pé de raiva. Você nem me disse seu nome. Mas ela de repente se lembrou que o uniforme que eu usava parecia muito familiar. Acontece que ela também é da escola secundária Zikai. Eu vou encontrá-lo. O olhar de Li Mui era firme enquanto ela se lembrava da cena de agora. Ela não pôde deixar de sorrir, como uma orquídea branca em plena floração. Finalmente, antes do toque de recolher das 11 horas, consegui comprar um molho de soja. Eu estava parado no vento frio com um molho de soja quando de repente dei um tapa na minha testa. Ah, esqueci de pedir o número de telefone da gata. Pelo menos o nome dela. Eu sou mesmo um perdedor fadado à solidão. Eu suspirei silenciosamente. Espero ter a chance de nos encontrarmos de novo. Minha casa é no segundo andar da lanchonete do mercado noturno. Como a área da casa é relativamente pequena, quando criança eu tinha que dividir um pequeno quarto de menos de 10 metros quadrados com minha irmã. Beliche para dois, eu embaixo, minha irmã em cima. Nós dois brigávamos quase todo dia porque o isolamento acústico era ruim e à noite tínhamos que suportar constantemente o barulho feito pelo casal de velhos sem vergonha ao lado. Felizmente, minha irmã foi para um colégio interno com gestão militar. Exceto nas férias de inverno e verão, ela geralmente mora na escola, o que me permite ocupar o quarto inteiro. Naquela noite, fiquei me revirando, incapaz de dormir. Uma hora eu rolava para a cama de cima, rindo como um bobo. Outra hora, pulava para a cama de baixo, pegava os livros didáticos e folheava, ouvindo o som maravilhoso das notificações do sistema. Jim, surpresa mais um, obtendo a empolgação do sistema. Mesmo agora, ainda não diminuiu, mas, ao mesmo tempo, estou um pouco confuso. Por que o sistema me escolheria? Um estudante tão comum? Esquece, não importa. Já diz o ditado, carne na boca, quem não come é bobo. A tarefa atual é usar este sistema repentino para melhorar a vida de mim e da minha família. E para melhorar a vida, naturalmente, é preciso algo imutável, dinheiro, e muito dinheiro. E para ganhar dinheiro, apenas aquela pequena tigela e modificar 2 pratos de macarrão com carne não são suficientes. Eu ainda preciso usar o sistema para despertar mais habilidades e me tornar mais forte. Pensando nisso, me acalmei e tentei chamar em minha mente. Sistema, você tem um painel de atributos? Mesmo que você não converse comigo, sistema antissocial. Deve haver um menu, certo? Jim, a lista de valores de habilidade atuais é a seguinte. Uma tela de painel de atributos apareceu diante dos meus olhos. Habilidade de linguagem 120%, nível proficiente. Habilidade matemática 18%, nível proficiente. Habilidade em inglês 23%. Nível proficiente. Política nível proficiente. História nível proficiente. As 9 principais matérias que um aluno do primeiro ano do ensino médio deve estudar antes de escolher uma área de estudo são linguagem, matemática, inglês e outras 9 matérias principais, bem como algumas matérias menores. E essas 9 matérias principais. Eu já folheei os livros didáticos do primeiro ano do ensino médio e elevei todos eles ao nível proficiente. Depois de entrar no nível proficiente, apenas folhear os livros didáticos do primeiro ano do ensino médio parece não ser muito ideal. Talvez no futuro eu precise encontrar uma oportunidade para pegar emprestados alguns livros do segundo e terceiro anos do ensino médio para obter mais pontos de experiência. Além dessas habilidades de aprendizado, existem outros tipos de habilidades no painel de atributos, incluindo habilidades de culinária de nível mestre, habilidade de arremesso, habilidade de resistência a golpes de nível básico e habilidades de paquera. Eu me encosto na cabeceira da cama, pensando silenciosamente em como melhorar essas habilidades. E neste momento, o som estranho da cama sendo pressionada e rangendo veio do lado, me deixando um pouco irritado. Que chato, levanto-me e amasso aleatoriamente 2 bolas de papel. Enfio diretamente nos meus ouvidos, som Jim, quebra inconscientemente, audição mais 1. Progresso atual 1/10, nível atual, nível básico. Agora, esse tipo de som impróprio para menores é ouvido ainda mais claramente. Eu quero me mudar. Na manhã seguinte, fui para a aula com olheiras. Como eu só mostrei minhas habilidades em inglês, meus colegas só sabem que sou bom em inglês. E a beldade da turma, Zanchuevei. Ela é a pessoa que mais quer ter uma conversa em inglês comigo. Neste momento, ela mudou sua frieza habitual. Ela chegou à sala de aula de manhã cedo, segurando algo nas mãos, olhando ansiosamente para a porta da sala de aula. Kim Long olhou para a expressão ansiosa de Zanchuevei. Ele, que está sempre entre as mulheres, entende o estado de Zanchuevei.
Ele não pôde deixar de sussurrar. Droga, se eu descobrir quem roubou essa garota inocente. Eu tenho que aleijá-lo. Justamente neste momento, entrei pela porta dos fundos da sala de aula com um rosto cansado. Os olhos de Zhang Shuiwei de repente brilharam com um brilho comovente, e ela se levantou rapidamente de seu assento para recebê-lo, tão animada. Ela quase torceu o tornozelo. Eu trouxe uma maçã para você. A internet diz que comer uma maçã por dia faz bem para o corpo. Zhang Shuiwei estendeu a palma da mão como se estivesse oferecendo um tesouro. Uma maçã vermelha cristalina estava deitada silenciosamente sobre ela. Obrigado. Peguei a maçã sem energia, joguei minha mochila pesadamente na mesa e deitei fechando os olhos. O que foi? Zhang Shuiwei sentou-se obedientemente ao meu lado. Seus grandes olhos piscaram e ela olhou preocupada para o meu rosto de perfil. Não tenho energia para prestar atenção em Zhang Shuiwei. A qualidade do sono de ontem estava muito ruim. Agora eu só quero tirar uma soneca. É estranho. Eu não consigo dormir em casa de jeito nenhum, mas assim que deito na mesa da sala de aula, o sono vem instantaneamente. O efeito é melhor do que um remédio para dormir. Não é à toa que todos dizem que a escola é o lugar mais adequado para dormir. Vendo esta situação, Zhang Shuiwei não só não se zangou, como cuidou de mim pessoalmente, com medo de me acordar. A Hong deve ter estudado a noite toda para ser tão bom em inglês. Eu definitivamente preciso aprender com ele. Zhang Shuiwei acenou com seu punho pequeno e delicado, silenciosamente torcendo por si mesma, enquanto a multidão de fofocas na classe, por mais tolos que fossem, sabiam que a pessoa que Zhang Shuiwei estava esperando era eu. A discussão não só não parou, como se tornou ainda mais acalorada. Eu digo a vocês, eu os vi voltando para casa juntos ontem depois da escola. Talvez até. A expressão de Qin Long ficou mais feia do que se tivesse comido merda. Se ele perdesse para alguém melhor do que ele, Qin Long talvez não ficasse tão furioso. Mas acontece que eu tenho uma aparência comum. Uma família mediana e só sei dizer algumas frases extravagantes e sem sentido em inglês que ninguém entende. Por que eu deveria ser favorecido por Zhang Shuiwei? Eu definitivamente vou tirar Zhang Shuiwei de você, Ye Hong. Espere só você. Naquele momento, eu não sabia que Zhang Shuiwei, essa beleza fatal, havia me arrumado um inimigo sem querer. Eu já tinha ido para a terra dos sonhos. Nem mesmo o sinal da escola conseguia me acordar. E, por acaso, a primeira aula da manhã era a aula do professor principal. O professor principal da turma 18, Yang Daoxin, também é nosso professor de matemática. O método que ele usa para dar aula é tão antigo e ultrapassado quanto ele. Ainda usa os mesmos métodos de décadas atrás. Até os alunos que estão prestando atenção na aula, inevitavelmente ficam sonolentos em sua aula. E ele também percebeu que, de qualquer forma, ele vai se aposentar em alguns anos. Então ele não tem muita paixão. Ele frequentemente finge não ver os pequenos movimentos de alguns alunos. Ele apenas olhou para mim de relance e pegou os planos de aula e os livros como se nada tivesse acontecido. No meio da aula, uma voz dissonante soou na sala de aula. Relatório. Yang Daoxin se virou confuso, franziu a testa e perguntou: Qin Long, o que foi? Qin Long curvou os cantos da boca em um sorriso malicioso. Eu, que estava sentado na última fileira, disse em voz alta: Professor Liang, eu denuncio Ye Hong por dormir todos os dias, o que está afetando meus estudos. Além de Zhang Shuiwei, todos os outros revelaram olhares de expectativa. Yang Daoxin franziu a testa e disse: Zhang Shuiwei, acorde seu colega de mesa. Zhang Shuiwei parecia ansiosa e empurrou meu corpo levemente. A Hong, acorde rápido. Mas eu não reagi. Naquele momento, eu estava imerso em sonhos futuros maravilhosos. Professor, veja, esse garoto não está te levando a sério. As sobrancelhas de Yang Daoxin franziram ainda mais, e ele veio até minha mesa e bateu forte nela. Qin Long, ao lado, não pôde deixar de revelar um olhar de triunfo, enquanto esfregava os olhos e perguntava: O que foi, professor? É para eu fazer exercícios? Yang Daoxin estava desapontado interiormente. O tom também ficou muito mais frio. Preste atenção na aula e não deixe eu te ver dormindo de novo. Eu respondi de forma superficial. Brincadeira. Eu, seu avô, já aprendi todo o curso de um semestre, então não preciso ouvir sua aula. Então, assim que Yang Daoxin se virou para voltar ao pódio, eu me deitei de novo, e um ronco melodioso e rítmico soou novamente no canto. H.O.C. e Zhang Shuiwei eram meninas obedientes desde pequenas, onde já viram um aluno como eu que não respeita o professor. Eles acharam engraçado,
E esse sorriso era como uma orquídea florescendo. Até encantador. Vários colegas homens quase babaram ao ver. Quanto mais Qin Long pensava, mais irritado e ressentido ficava, com a cabeça quente. Ele saiu correndo direto do assento. Ele caminhou até mim em alguns passos e pegou minha gola diretamente. Me tirou do assento. Seu idiota, saia desse assento agora. Ouviu? Isso foi como cutucar um ninho de vespas, e toda a classe ferveu instantaneamente. Bem feito! Há muito tempo que não gosto desse cara, Ye Hong, galã da classe. Nós te apoiamos, Qin Long. Zhang Xuewei chamou com raiva e voz suave. Mas essa demonstração de pena por Qin Long inflamou ainda mais a raiva no peito de Qin Long, e ele usou ainda mais força em suas mãos. Abri meus olhos e olhei friamente para o rosto à minha frente. O rosto de Qin Long estava cheio de arrogância. Ye Hong, a partir de hoje, reconheça sua posição. Um sapo não pode comer carne de cisne. Entendeu? Solte. Eu falei levemente. Eu não vou soltar. Eu não disse nada. Apenas observei Qin Long em silêncio. Jin. Olhar para os outros. Aumento de aura mais 1. Progresso atual. 1/10. Nível atual. Iniciação. Aura é opressão. Pessoas em posições elevadas por muito tempo. Não precisam falar. Podem deter os outros com sua própria aura. Nesse momento, Qin Long sentiu que eu de repente me tornei alto e perigoso. Seus olhos pareciam esconder uma tempestade infinita, uma sensação como uma montanha. Ele só sentiu isso em seu próprio pai. Qin Long ficou chocado e sua mão instantaneamente me soltou sem força. Ele também gritou inconscientemente, pai. As expressões e ações de todos congelaram por alguns segundos antes de perceberem que agora. Qin Long pareceu chamar Ye Feng de pai. Se meus ouvidos não estavam me enganando, foi isso que aconteceu. Será que Ye Feng se parece com o pai de Qin Long? Qin Long acordou de um sonho e sentiu os olhares estranhos dos colegas ao redor. Seu rosto inteiro ficou vermelho instantaneamente. Ele perdeu completamente a pose. Qin Long ficou furioso e cerrou os punhos, prestes a me atacar. Já chega! Nesse momento, um rugido cheio de vigor soou de repente no pódio. A fúria de Yang Daoshin foi como um trovão repentino no céu azul, surpreendendo a todos. O punho que Qin Long estava balançando parou inconscientemente no meio do caminho. Vocês dois, voltem para seus lugares. Yang Daoshin zombou. Qin Long me encarou. Ele voltou para seu lugar ressentido, e eu também não me atrevi a continuar agindo livremente, sentando-me em meu lugar e fingindo pegar um livro. Que pena, Yang Daoshin não pretendia me deixar escapar tão facilmente. Ele olhou para o relógio da sala de aula e disse sombriamente: já que vocês dois estão tão ociosos, e têm tanta energia, então ajudem o professor com um pequeno favor. Vamos ver se vocês ainda têm energia para fazer barulho. Yang Daoshin soltou uma risada fria com mais intenções. Ele pegou 2 provas do livro, cheias de pequenas palavras. Esta é uma questão da competição de matemática do ensino médio de Lanxian. Contanto que vocês resolvam este problema, poderão representar a escola em participar desta competição organizada pelo condado em um mês. Esta competição acontece uma vez por ano e reúne a elite matemática de várias escolas do condado. Nossa escola de Sanctions sempre ganhou prêmios de consolação desde sua fundação. Se algum de vocês puder ganhar um prêmio, certamente trará glória para a escola. Originalmente, isso só seria dado aos alunos do 2º e 3º ano do ensino médio, mas hoje vou dar a vocês dois uma cópia como uma exceção. Yang Daoshin pegou esses 2 papéis e deu um para mim e outro para Qin Long. Claro, tudo isso não é o ponto principal. O professor Yang revelou um sorriso astuto. Se vocês resolverem, o que aconteceu hoje será esquecido. Mas se não conseguirem resolver, então terei que exercer meu papel como professor titular e dar a vocês uma advertência por perturbar a aula. Nesse caso, se houver uma mancha em seus arquivos acadêmicos por causa disso, não me culpem por ser implacável. Nesse momento, Qin Long e eu entramos em pânico e nos transformamos em bons alunos. O professor Yang continuou com sua aula monótona. Só que um brilho de satisfação brilhou em seus olhos de vez em quando. Apressei-me em observar a questão no papel e vi que era uma geometria tridimensional de função trigonométrica que eu nunca tinha visto antes, uma questão quase do tamanho de um teste, o que me deixou tonto. Ler uma geometria tridimensional de função trigonométrica complexa, experiência mais 1. Progresso atual 1% por 19%, sistema. Quanta experiência é necessária para resolver este problema?
recebendo o pedido do hospedeiro. Escaneando a questão, analisando, análise concluída. De acordo com o nível atual do hospedeiro, são necessários pelo menos mais 11 pontos de experiência para resolver esta geometria tridimensional de função trigonométrica. 11 pontos de experiência? Felizmente, não parece muito. Imediatamente peguei meu livro de matemática e esperei obter alguma experiência, mas este comportamento, aos olhos dos colegas da classe, era apenas um esforço de última hora. Eu disse. Hong só é bom em inglês, ele não escreve as outras aulas. Eu ouvi dizer que Kim Long conhece muitos alunos mais velhos do segundo e terceiro ano. Este problema não deve ser difícil para ele. Depois de muito tempo, larguei o livro de texto em frustração. Este livro de matemática do primeiro semestre do primeiro ano já estava desgastado por eu ter folheado. Como eu esperava, a leitura repetida não adiciona experiência. Meus olhos não puderam deixar de se voltar para Kim Long, que estava sentado na diagonal à minha frente, mas descobri que ele parecia confiante, como se não estivesse levando isso a sério. Estranho, no teste de admissão, a pontuação de Kim Long não foi muito maior que a minha. Por que ele está tão confiante em resolver esta geometria tridimensional de função? Vendo minha testa franzida, Zhang Shuevei ao lado não pôde deixar de dizer em voz baixa. Hong, não se preocupe, eu acredito que você consegue. Ouvindo a voz de Zhang Shuevei, meus olhos brilharam de repente. Eu disse a Zhang Shuevei. Shuevei, você poderia me ajudar a pegar alguns livros de matemática do segundo e terceiro ano do ensino médio? Zhang Shuevei ficou surpresa por um momento. O terceiro ano é um pouco difícil. O segundo ano pode tentar. Acontece que um colega da minha mãe, cujo filho Zalbo, é veterano do nosso segundo ano. Legal, eu só estava perguntando casualmente, não esperava que Zhang Shuevei realmente conseguisse. Mas Zhang Shuevei rapidamente perguntou com uma expressão confusa, Hong, por que você quer livros de matemática do segundo ano? Será que existem métodos de resolução de problemas neles? Mas só temos um dia e não tem professor para ensinar, vendo o livro na hora. Vai dar tempo. Eu revelei um sorriso misterioso, não se preocupe. Os ancestrais têm seus próprios planos. Na tarde do mesmo dia, após a escola, no portão do segundo ano, Kim Long bloqueou o portão traseiro desta classe assim que a escola acabou. Uma figura magra estava prestes a sair silenciosamente com a multidão. Pare! Do que você tem medo? Eu vou te comer. O menino que teve suas roupas agarradas por Kim Long usava um par de óculos de alto grau, encolhendo-se. À primeira vista, era um nerd. Ele abaixou a cabeça e disse timidamente, Irmão Long. O que você manda? Kim Long pegou o papel que Yang Jie lhe deu. Enfiou nos braços do menino, ferozmente, Zalbo. Você não é um gênio? Tenho uma tarefa para você, antes de amanhã. Resolva este problema para mim, ou eu quebro suas pernas, entendeu? Como Zalbo, um nerd, ousaria dizer uma palavra de não diante de Kim Long, um valentão. Vendo Zalbo aceitar o problema, Kim Long assentiu satisfeito. Zalbo é um famoso especialista em matemática em Zikai. No ano passado, ele representou a escola para participar da competição de matemática do condado, então sua força. Kim Long não se preocupa nem um pouco. Hong, veja com o que você vai competir comigo? Kim Long estava prestes a sair, mas viu uma bela figura caminhando em direção a ele ao longe no playground. Zhang Shuevei? O que ela veio fazer? Kim Long franziu a testa. Um raio passou por sua mente de repente. Será que Zhang Shuevei também veio pedir ajuda a Zalbo? Zhang Shuevei, sua vadia. O rosto de Kim Long estava sombrio, mas um plano maligno surgiu em sua mente. Se Zalbo desse a resposta errada a Hong. Pensando nisso, com uma expressão feroz dirigida a Zalbo, não diga a ele que eu vim te procurar. Entendeu? Zalbo ficou tão assustado que seu rosto ficou pálido, e ele assentiu como um pintinho bicando arroz. Kim Long imediatamente se virou, escondendo-se na sombra da sala de aula, deixando Zalbo sozinho do lado de fora do corredor. Zhang Shuevei tinha acabado de sair da escada quando viu Zalbo parado no corredor com uma expressão estranha. Ela não pôde deixar de hesitar, mas não pensou muito nisso, apenas sorriu. Zalbo, preciso da sua ajuda com uma coisa, por causa do relacionamento de seus pais. Os dois se conheciam desde pequenos, e Zhang Shuevei não fez cerimônia com ele, dizendo diretamente. Pode me emprestar seu livro de matemática por alguns dias? Kim Long, que ouviu isso na sala de aula, não pôde deixar de ficar surpreso. Por que a história é diferente do que eu imaginava? Um brilho frio passou pelos olhos de Kim Long. Mesmo assim,
Não posso destruir o desejo daqueles sujeitos. Albo não pensou muito, apenas concordou alegremente com Zanchuevei. Espere por mim aqui por um momento, vou entrar e pegar o livro para você, disse ela, virando-se e entrando na sala de aula. Revirando o livro de matemática em seu assento, Zanchuevei, do lado de fora do corredor, pensou que estava me fazendo um grande favor. Gu Yu estava olhando para a paisagem do playground, cantarolando alegremente algumas melodias. Ele não percebeu que havia uma sombra na sala de aula, chegando silenciosamente atrás de Zhao Bo, Qinlong diretamente com um tapa. Bateu no ombro de Zhao Bo, assustando Zhao Bo até tremer. Ele pegou o livro de Zhao Bo. Arrancou o livro de matemática diretamente, perguntando com uma cara sombria, sobre a questão. Em qual página? Página 30 e página 42. Qinlong virou diretamente para essas duas páginas, e apenas ouviu dois estalos, e as duas páginas foram rasgadas por Qinlong. Zhao Bo abriu a boca, mas não se atreveu a dizer nada. Qinlong zombou. Jogue o livro danificado de volta para Zhao Bo. Você pode dar para ele, lembre-se. Não deixe escapar. Quando recebi o livro de matemática de Zhang Xuevei, estava tão animado que não pude deixar de dizer, Xuevei, que tal eu te convidar para comer macarrão com carne na minha casa? Juro pelos céus, eu só queria confiar em Zhang Xuevei. Absolutamente não tenho nenhum pensamento impuro, mas Zhang Xuevei parece ter entendido algo errado. Todo o seu rosto ficou vermelho. Não. Estamos indo rápido demais. Hong. Eu vou para casa primeiro. Dito isso, ela fugiu como um vento, de cabeça baixa e abraçando sua mochila. Deixando-me confuso ao vento, é tão assustador comer um macarrão com carne? Devido à minha abstinência de derrotas, voltei para casa mais tarde do que o normal naquele dia. Quando cheguei à entrada da rua, vi um grupo de vizinhos reunidos, discutindo algo fervorosamente. Será que o rabo irritou alguém importante? Será que alguém encontrou algo estranho na barraca de comida noturna e veio se vingar? Meu cérebro foi atingido por um raio. Um zumbido soou e um pressentimento sinistro tomou conta da minha mente. Não tive tempo de investigar. Levantei minhas pernas e corri rapidamente em direção à barraca de comida noturna. Corri o mais rápido que pude. Mensagens do sistema continuavam aparecendo na minha cabeça. ***, realizando uma corrida rápida. Habilidade de corrida de curta distância aumentada em 1. Progresso atual, 1/10. Nível atual, iniciante. ***. Treinando pernas, força nas pernas aumentada em 1. Progresso atual, 1/10. Nível atual, iniciante. Treinando respiração, capacidade pulmonar aumentada em 1. Progresso atual, 1/10. Nível atual, iniciante. Eu realmente não esperava que uma pequena corrida pudesse trazer tantos aprimoramentos. Na verdade, cada respiração que eu dava estava me fortalecendo, mas eu estava preocupado com a situação da loja. Não tive tempo de prestar atenção a essas notificações. Em menos de 3 minutos, cheguei à frente da loja. Ao contrário do meu corpo inútil de antes, que ficava sem fôlego depois de alguns passos, após o fortalecimento. Meu rosto não estava vermelho e minha respiração e batimentos cardíacos estavam equilibrados. Olhando de longe, toda a barraca de comida noturna estava bloqueada por um grupo de homens robustos com rostos ameaçadores. Esses homens eram todos fortes e robustos, com olhares ferozes. Essa aura não era nem um pouco comparável aos poucos bandidos que eu encontrei naquele dia. No meu coração, não há ninguém como você. Havia pelo menos uns 6 ou 7 grandalhões cercando a loja lá fora. Que droga! Se eu soubesse, teria trazido alguns dados comigo. Mas não tenho certeza se minha habilidade de arremesso será capaz de lidar com esses grandalhões. O que mais me preocupa agora é a situação dentro da loja. É a segurança dos meus pais. Respirei fundo algumas vezes, tentando me acalmar. Então cheguei à porta da loja e disse, com licença, por favor, me deixem passar. Vários grandalhões moveram seus olhares para mim. Hoje esta loja está fechada para nós. Cai fora, pirralho. Eu sou o filho do dono desta loja. Vários grandalhões ficaram surpresos, não imaginando por que eu mentiria para eles. Então, impacientes, eles acenaram com as mãos. Entre logo. Atravessei a multidão sufocante. Entrei na loja. A situação lá dentro parecia um pouco diferente do que eu imaginava. O cenário que eu temia não havia acontecido. Dentro da loja apertada, um grandalhão careca estava batendo na mesa sem parar.
O que está acontecendo com vocês? Hoje eu trouxe meus irmãos aqui para prestigiar vocês, e vocês me dizem que não tem mais macarrão com carne? Achei o grandalhão bem familiar, então me lembrei que era o mesmo cara de ontem, que pediu várias tigelas de macarrão com carne para a viagem. Do outro lado dele, meus pais, Ye Xiao e Yan Xiaoyin, estavam curvados, pedindo desculpas sem parar. Na verdade, esse macarrão foi inventado pelo nosso filho. Só ele sabe fazer agora. Bobagem! O grandalhão bateu na mesa com força. Parecia que a pequena loja inteira tremeu. Vocês acham que eu sou idiota? Com a minha experiência de anos comendo macarrão, garanto que esse tipo de macarrão só pode ser feito por um chefe experiente com décadas de experiência. Ele se levantou e disse aos meus pais, que estavam pálidos, com uma expressão ameaçadora: se vocês não me derem aquele macarrão de carne de ontem hoje, não sairemos daqui. Não sairemos. Vários grandalhões do lado de fora da porta ecoaram em uníssono, assustando meus pais, mas eles também me viram, parado na porta da loja. Imediatamente, como se tivessem visto um salvador, correram para mim. Eu vou ver, você finalmente voltou, cliente. Meu filho voltou, vou pedir para ele fazer macarrão com carne para vocês agora mesmo, concentrem-se em mim. Cheio de desconfiança, o delicioso macarrão com carne de ontem à noite foi realmente você quem fez, garoto? O grandalhão careca ainda parecia incrédulo, e eu finalmente entendi a história toda, e relaxei. Isso não é vingança, é claramente um grupo de valentões vindo pelo macarrão com carne da nossa família. Acabou sendo um alarme falso, embora minhas habilidades culinárias tenham sido reconhecidas, o que me deixou um pouco orgulhoso. Mas vendo meus pais assustados por esse grupo de pessoas, fiquei furioso. Meu rosto ficou frio e eu disse calmamente, e daí? E se não? Meus pais ficaram pálidos de medo ao ver minha atitude. Eles correram para tapar minha boca. Meu querido filho, você nem olha para quem são essas pessoas. Você pode falar assim? Aqueles grandalhões viram minha atitude destemida. De repente, cerraram os punhos e gritaram: pirralho! Que atitude é essa? Deveria estar agradecido por eles darem a honra de visitar sua lojinha, mas você ousa desrespeitar nosso chefe? Você quer ficar alguns dias no hospital? Meus pais pareciam ansiosos. Desesperados e atordoados, eles não esperavam que chegasse a esse ponto. Calem a boca, seus velhos. O grandalhão careca era claramente o chefe desses grandalhões, e todos se calaram ao ouvir seu rugido. Toda a loja ficou repentinamente silenciosa, e então ele me deu um sorriso agradável. Irmãozinho, não ligue para eles, estamos morrendo de fome, tenha pena e faça um pouco para nós. Quando aqueles grandalhões viram seu chefe sendo tão humilde, e o alvo não era nenhum chefão, mas um estudante comum do ensino médio, este ainda é o chefão Biao, que domina o condado de Yami. Quão mágico deve ser aquele macarrão com carne para deixar seu chefe tão obcecado? Meus pais enxugaram o suor frio e estavam me empurrando para a cozinha, mas eu simplesmente me sentei à mesa e abri minha mochila preguiçosamente. E tirei os livros didáticos do exame vestibular que peguei de Zhang Shuevei. Minha raiva ainda não passou. O sorriso de meus pais congelou mais uma vez em seus rostos, e o grandalhão careca Biao também estreitou os olhos. O que você quer dizer com isso, irmãozinho? Eu olhei para Biao, que estava sentado do outro lado, e disse lentamente: eu tenho um problema. Dei uma olhada rápida em Biao já sentado do outro lado, lentamente. Eu tenho um problema. Antes de cozinhar, preciso ler um livro por um tempo, senão não estou com vontade de cozinhar. Jin. Manter a calma e a compostura na frente de pessoas da sociedade, o ímpeto aumenta em um chefão. Eu não aguento mais. Vivi a maior parte da minha vida e nunca vi um pirralho tão arrogante. Preciso dar uma lição nele. Vários homens fortes correram imediatamente para o meu lado e estalaram os nós dos dedos. Biao já levantou a mão e apontou para as pessoas inquietas. Os cantos de sua boca se curvaram para baixo. Olhando para mim em silêncio, a atmosfera na loja de repente ficou opressiva. Meus pais ao lado apertavam os punhos nervosamente. Se uma pessoa comum fosse pega pelo olhar feroz de Biao Jie por alguns segundos, seria como sentar em alfinetes e agulhas. Mas eu não dei a mínima para ele e silenciosamente abri o livro em minhas mãos e comecei a lê-lo com prazer. Jin, ler o livro de matemática do ensino médio aumentou minha habilidade matemática em 1. Qin Long deliberadamente rasgou as páginas principais para me impedir de resolver o corpo da árvore fria, mas onde ele saberia? Eu tenho um sistema no meu corpo e não preciso ver o conteúdo incompleto. Basta dar uma olhada com meus olhos.
A habilidade matemática pode ser constantemente aprimorada. Din 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 din, a habilidade matemática aumenta em 1. O progresso atual é de 140, atingindo o objetivo. Apenas folheei por cerca de 10 minutos. 11 pontos de experiência em habilidade matemática foram obtidos. Durante este período, aquele grupo de homens ferozes observaram pessoalmente um estudante do ensino médio ler um livro de matemática por 10 minutos inteiros. Ninguém disse uma palavra durante todo o processo. Mas seus olhos ferozes pareciam querer me comer, vendo-me me espreguiçar e colocar o livro de lado. Bialge arranjou os dentes e disse: "Irmãozinho, ha ha ha. Desculpem a demora, caros clientes. Descobri o fogo no meu coração e resolvi o problema deixado por Yang Daoshin. Estou de bom humor e não pretendo mais envergonhar essas pessoas. Eu cantarolo uma pequena melodia. Entro na cozinha dos fundos e começo a preparar macarrão com carne. Meus pais dão uma risadinha seca. Eles também entraram na cozinha. Moleque fedido, você está tentando nos assustar. Você sabe quem é aquela pessoa? Esse é o famoso bandido Bialge no condado de Amin. Mamãe deu um tapinha no peito com medo, e disse em voz baixa: ouvi dizer que ele já matou pessoas. Fui preso. Enquanto cozinho macarrão com carne, respondo sem olhar para trás. Não me importo com o que é Bialge ou vovô Bial. Como ousam intimidar vocês? Vocês podem engolir essa raiva? Seu filho não suporta mais. Meus pais brilharam de emoção. Parece que meu filho realmente cresceu. Mas ao mesmo tempo, eles ficaram pálidos e taparam minha boca. Quer morrer? Falando tão alto. Jim, cozinha exclusivamente o mesmo alimento. Habilidade culinária mais 1. Minhas habilidades culinárias parecem ter melhorado um pouco sem saber. Pensei um pouco, adicionei um novo tempero à panela e mordisquei um pouco da sopa para provar. Sorri satisfeito. Em pouco tempo, tigelas de macarrão com carne foram servidas na mesa. Este grupo de homens fortes foi trazido ao mercado noturno por Bialge de manhã cedo para comer e eu os deixei de lado por muito tempo de propósito. Eles já estão morrendo de fome. Assim que viram o macarrão com carne, não se importaram com a boca escaldante. Eles comeram e se banquetearam. Assim que provaram, várias pessoas ficaram repentinamente surpresas. Este sabor! Lembro que a melhor loja de macarrão do condado não é melhor do que esta. Não consigo dizer o sabor específico, mas acho delicioso. Talvez esta seja a habilidade de um chefe. Parece que nós entendemos mal aquele garoto. Quantos anos ele tem? Suas habilidades culinárias são tão incríveis. Vendo essas pessoas elogiando, meus pais, que estavam observando secretamente na cozinha, também deram um suspiro de alívio. Não fiquei surpreso com este resultado. Lavei minhas mãos e estava prestes a pegar minha mochila e voltar para o andar de cima, mas Bialge acenou para mim. Irmãozinho, venha conversar um pouco. Estou confuso. Sem dizer nada, peguei minha mochila e fui até a mesa. Vi Kang de Bial arrotando satisfeito. Ele tirou um cartão de visita dourado do bolso e me entregou com as 2 mãos. Meu nome é Kang de Bial. Os irmãos me chamam de Irmão Bial. Irmãozinho, se você não se importar com este nome, Rude e Rude, você pode me chamar assim no futuro. Este é meu cartão de visita. Não sei como o irmãozinho se chama. Peguei o cartão de visita e vi 3 letras douradas estampadas nele. Kang de Bial. Abaixo está uma pequena linha de letras. O trabalho do irmão Bial é CEO. Fiquei surpreso. Originalmente pensei que este era um grupo de pessoas ociosas, mas não esperava que eles tivessem um trabalho sério. Virei o verso do cartão de visita novamente. Está impresso: negócio principal, negócio de recuperação de fundos, negócio de ajuste fino de partes do corpo. Fiquei chocado. Está escrito de forma grandiosa. Na verdade, não são apenas um bando de bandidos que ajudam as pessoas a cobrar dívidas e bater nelas? Meu nome é Yehong. Aquele irmão mais velho está sendo ousado. Deixe-me chamá-lo de Ahong. Kang de Bial levantou o polegar para mim. Ahong, o macarrão com carne de hoje é ainda melhor do que o de ontem. Como você fez isso? Eu sorri e não respondi. Olha meu cérebro quebrado. Essa coisa deve ser um segredo. Como posso perguntar casualmente? Kang de Bial deu um tapinha na cabeça careca e hesitou por um momento antes de dizer. Para ser sincero, Ahong, nosso estúdio é na verdade afiliado a um grande grupo na cidade. O grupo também opera hotéis. Acredito que com a sua capacidade, Ahong, você definitivamente pode ser o chefe deste hotel. O dinheiro que você pode ganhar será centenas de vezes maior do que o da sua pequena loja. Que tal pensar sobre isso? Se precisar, posso te recomendar.
Meu coração só se moveu por um segundo e então bloqueei este caminho. Eu quero ganhar dinheiro. Mas eu não quero me envolver com pessoas como o irmão Bial, então recusei dizendo: Irmão Bial, minha principal tarefa no momento é estudar, então. Que pena. O irmão Bial estava um pouco arrependido, com pesar nos olhos. Um pequeno interlúdio não estragou o relacionamento entre os dois. Um grupo de pessoas comeu até ficar satisfeito. No meio do caminho, algumas cervejas foram abertas e a atmosfera era muito animada. Eles partiram relutantemente até quase 10 horas. Depois de mandar embora aquele grupo de convidados indesejados, a lanchonete noturna também fechou as portas. Finalmente tive tempo para fazer os exercícios. Só que antes de subir as escadas, dei uma ideia ao velho A, que era adicionar um prato ao cardápio. Macarrão com carne supremo. Este prato naturalmente sou eu. Macarrão com carne feito à mão estipula que este macarrão só é vendido nos fins de semana. Desta forma, pode-se evitar que o irmão Bial e outros venham, e também pode tornar este prato raro e valioso. A coisa mais importante é que posso obter muito tempo de descanso por causa disso. Eu não quero me tornar um chefe todos os dias depois da escola, tarde da noite. Vendo-me estudar diligentemente à luz de velas, meus pais não puderam deixar de trocar um sorriso aliviado. Uma série de mudanças que aconteceram em mim recentemente realmente surpreenderam. É como se uma criança rebelde crescesse da noite para o dia. Agora estou sentado na escrivaninha. Em frente, está o exame interno oficial, com as questões de Anshu impressas. O sistema me ajuda a resolver este problema. Jim, a resposta foi enviada instantaneamente para o cérebro do hospedeiro. Por favor, verifique. Assim que as palavras foram ditas, muitos conhecimentos sobre a trigonometria de Anshu surgiram em minha mente. Peguei a caneta e, com base no conhecimento em minha mente, escrevi as etapas de resolução do problema no papel. A aula de matemática do dia seguinte estava tensa, com uma atmosfera estranha no ar. Ninguém estava prestando atenção na aula. O tempo de um dia acabou. Quem de vocês me entregará a resposta primeiro? Yang Daoshin estreitou os olhos para mim e Qin Long, e todos os outros olhares também estavam olhando para nós dois. Professor Hig, deixe-me ir primeiro. Qin Long olhou para mim com satisfação, lançou-me um olhar e caminhou em direção ao pódio. Com movimentos calmos e postura relaxada, essa aparência charmosa imediatamente fez com que muitas garotas na classe mostrassem admiração em seus olhos. Zhang Shuiwei olhou para mim nervosamente, mas descobriu que eu ainda estava com uma expressão sonolenta. Esse tipo de aparência despreocupada imediatamente deixou Zhang Shuiwei tão ansiosa que bateu o pé. Não conseguiu fazer isso? Como ele saberia? Neste momento, meu coração estava reclamando sem parar. Casal de velhos sem número vergonha. Eles não deixam as pessoas dormirem bem todas as noites. Yang Daoshin pegou o exame de Qin Long e examinou-o cuidadosamente com os óculos. Nada mal. Yang Daoshin assentiu satisfeito. Passos claros. O pensamento é fluente. Embora o método de resolução de problemas seja um pouco conservador, não há erros. Aprovado. Qin Long levantou o canto da boca com orgulho e voltou ao seu assento, olhando para mim com arrogância. A vitória ou a derrota já foram decididas. Qin Long pode participar da competição. Poder participar da competição olímpica de matemática no primeiro ano do ensino médio é realmente invejável. Ye Hong está ferrado. Estima-se que será repreendido. Eu disse. Quem mandou ele dormir na aula? Yang Daoshin olhou para mim levemente. Ye Hong, é a sua vez. Esfreguei meus olhos cansados. Distraidamente, tirei uma pilha de papéis da minha mochila. Pelo menos 10 páginas. Quando entreguei esta pilha de papéis a Yang Daoshin, houve uma vaia por baixo. Yang Daoshin também franziu a testa, apontando para a pilha densa de papéis friamente. Ye Hong, o que isso significa, professor Yang? Não precisa nem olhar, basta abrir e ver. Bocejei, dizendo calmamente. Precisa ver? Qin Long disse com desdém por baixo. A resposta padrão para esta questão. No máximo algumas dezenas de linhas. Yang Daoshin olhou para mim profundamente e abriu a pilha de papéis em sua mão. Olhou atentamente, mas os alunos da frente notaram claramente. As mãos de Yang Daoshin estavam tremendo ligeiramente. O que está acontecendo? Será que o garoto acertou? Depois de muito tempo, Yang Daoshin finalmente levantou a cabeça. Ele soltou um longo suspiro de ar turvo. Perguntou-me solenemente, Ye Hong, eu só tenho uma pergunta agora. Você pode dizer ao professor, por favor? Professor, você é muito gentil, pode perguntar o que quiser. Por que você tem tanto talento?
O teste de admissão foi feito de qualquer jeito. Teste de admissão? Eu pensei que não tinha utilidade, então apenas escrevi qualquer coisa. Eu deliberadamente parecia despreocupado. Estou muito feliz. Os alunos Yehong e Qinglong são tão excelentes. Anuncio que em um mês eles representarão a classe para participar da competição de matemática do condado. Ouvindo as palavras de Yang Daoxin, Zhang Xuewei ficou cheio de excitação. Bateu suas pequenas mãos até ficarem vermelhas. Isso é impossível. Qinglong estava chocado. Levantou-se diretamente, apontando para mim inacreditavelmente. Será que você também pediu para alguém te ajudar a fazer isso? O canto da minha boca se curvou. O comportamento do aluno Qinglong é um pouco interessante. Será que esta sua resposta foi feita por outra pessoa? A expressão de Qinglong congelou. Então notou o olhar frio nos olhos de Yang Daoxin. Ele mordeu os lábios. Simplesmente se arriscou e disse, sim, eu admito que pedi a Zhao Bo, do segundo ano do ensino médio, para me ajudar a fazer esta questão, mas Qinglong sempre. Ranger de dentes. Eu sei que você pegou emprestado o livro de matemática de Zhao Bo, mas eu claramente rasguei a página-chave. Como você poderia resolver esta questão? Já que sua conspiração foi exposta, então me arraste junto. Um problema seguido de outro. Os colegas de classe foram pegos por Qinglong. Sem palavras de forma ridícula, Zhang Xuewei ficou pálido e repreendeu. Qinglong, você é desavergonhado. Ele nunca imaginou que Qinglong faria algo tão traiçoeiro. Eu sorriu misteriosamente. Quem te disse que eu usei conhecimento do segundo ano para resolver este problema? Qinglong se corrigiu. O que você quer dizer? Professor Liang, você deve falar com ele. Eu falei levemente. O rosto de Yang Daoxin estava sombrio, quase pingando água. Ele ensinou por tantos anos e nunca encontrou essa situação. Ele levantou a página interna que eu entreguei a ele. E disse friamente, se você usar apenas o conhecimento do segundo ano, há apenas uma maneira de resolver este problema. Mas a resposta que ele me deu continha 5 maneiras de resolver o problema, 3 do terceiro ano. E as outras 2 são, além do inglês, até a matemática é tão forte. É ridículo que esses gênios tenham sido zombados como os piores alunos. Enquanto os colegas de classe abaixavam a cabeça envergonhados, Yang Daoxin continuou. Qinglong, eu não queria falar sobre esse assunto tão abertamente. Só para te dar uma chance, mas eu não esperava que você... Yang Daoxin suspirou pesadamente, seus olhos cheios de desgosto. Eu anuncio que a qualificação de Qinglong para a competição foi cancelada. Isso é impossível. Eu não acredito. Qinglong balançou a cabeça freneticamente como se estivesse louco. Então me diga, já que você tem essa habilidade, por que você ainda precisa pedir emprestado o livro de matemática de Zhao Bo? Coçando o nariz lentamente. Não me entenda mal, eu só gosto de usar livros de matemática como tampa para miojo. Qinglong caiu de volta na cadeira desanimado, balançando a cabeça sem parar, obviamente muito abalado. Eu pensei secretamente. Desta vez, esse cara deve ser honesto, certo? Depois disso, durante cada intervalo de 10 minutos, minha mesa se tornou o lugar mais movimentado da classe. Todos venham me consultar, eu pacientemente respondo a todos os problemas desses alunos, só que algumas alunas realmente exageram, usando o pretexto de consultar problemas, mas seus corpos estão sempre se esfregando em mim. Embora isso seja realmente bom, eu percebi que o olhar de Zhang Xuewei já começou a revelar intenção de matar. De manhã, a campainha toca após as aulas. Os alunos têm 2 horas de almoço. Eu mudo meu hábito anterior de ir ao cybercafé. Vou à biblioteca, planejando aproveitar o tempo livre para fortalecer minhas habilidades. Ouvi dizer que a biblioteca tem cerca de 200.000 livros, abrangendo disciplinas de ciências naturais, ciências sociais e outros aspectos. Depois de passar o cartão, entrei na biblioteca com a cabeça erguida. Um dia, eu, garoto, vou virar todos os livros da biblioteca. Colega, a biblioteca não está aberta durante o horário de almoço. Uma voz suave e gentil de uma garota veio. Esta beleza é a bibliotecária. Como ela é muito bonita e calma, no início do semestre. Quando visitei a biblioteca, memorizei seu nome firmemente, Irmã Ziki. Nesta hora do almoço, não tenho para onde ir, tenha pena de mim. E me deixe ler aqui. Juntei as mãos e implorei sinceramente. O coração de Ziki estremeceu. É raro encontrar um aluno estudioso. Na verdade, é bom ter alguém para acompanhá-la nesta biblioteca vazia. Seu coração amoleceu.
E ela sorriu. Então leia em silêncio, mas não me perturbe. Obrigado, irmã Ziki. Meu coração floresceu. Não tenho tempo para me preocupar com Juziki. Os livros de toda a biblioteca ainda estão esperando por minha iluminação. Quanto ao fato de Juziki ainda estar de plantão ao meio-dia e não querer que ninguém a perturbe, eu também sei um pouco sobre o motivo. Esta informação veio do rei da informação da turma, o gordinho Zoual. Ela tem uma lista de belezas em suas mãos. Dizem que esta lista de belezas coleta informações sobre todas as belezas, grandes e pequenas, da escola. Dizem que Zoual já esteve na classe. As informações reveladas indicam que Juziki se formou em uma faculdade comum e foi diretamente para a biblioteca da escola secundária Zikai para trabalhar. No entanto, essa garota é extremamente esforçada e fica na biblioteca para estudar arduamente todos os dias ao meio-dia, aparentemente planejando fazer um diploma superior. Enquanto admirava o esforço de Juziki, eu já havia começado a vaguear no oceano dos livros. Por qual livro devo começar? Militar, direito, filosofia. Parece que não são muito úteis para mim agora. Agricultura, indústria, meio ambiente, parece ainda mais distante. Depois de pensar cuidadosamente, peguei livros de disciplinas profissionais, como matemática e inglês. Depois de dominar meus livros didáticos existentes, parece que somente a biblioteca pode permitir que a experiência estagnada continue a aumentar. Jim, habilidade matemática mais 1. Jim, habilidade inglês mais 1. Quando o sino da tarde tocou, eu aumentei as habilidades de várias disciplinas profissionais em cerca de 5 pontos, mas ainda não senti nenhum cansaço. Jim, foco no estudo. Foco mais 1. Progresso atual 1/10, nível atual, nível iniciante. Entendo, quanto maior o foco, maior a eficiência no trabalho. E menos propenso ao cansaço. Despeço-me educadamente de Juziki e volto correndo para a sala de aula. Mas descubro que a sala de aula está vazia. Olho para o horário e percebo de repente que a primeira aula da tarde é educação física. Sem escolha, corro da sala de aula para o campo de esportes. Quase me atraso. Neste momento, Kim Long, com as mãos nos bolsos, caminha lentamente da outra extremidade do campo de esportes. Ele parece ter se recuperado do golpe da manhã e seu olhar para mim se torna ainda mais ressentido e cruel. Meu coração dá um salto. Esse cara provavelmente vai causar problemas de novo. O conteúdo da aula de educação física de hoje é prática de basquete. O professor de educação física se chama Jian Bin, um jovem bonito de 20 e poucos anos. Não tenho muito interesse em basquete, então driblo a bola algumas vezes. E encontro uma desculpa para ser preguiçoso ao lado. Sob uma pequena árvore ao lado do campo de esportes, encosto-me confortavelmente no tronco da árvore. Fecho os olhos e tiro uma soneca. Jim, trabalho e descanso combinados, energia mais 1. Progresso atual 1/10, nível atual, nível iniciante. Mesmo fechando os olhos, estou me fortalecendo o tempo todo? Quando poderei ganhar dinheiro deitado? O sol quente do outono brilha sobre mim e é muito confortável, mas acabo adormecendo sem querer. Zhang Xuewei sempre está distraída, seus olhos olhando constantemente para a sombra da árvore à distância. Xuewei? Parece que você está distraído. Vai encontrar seu pequeno amor. Se o professor Jian perguntar, diremos que você foi ao banheiro e foi espancado por algumas garotas. Zhang Xuewei corou imediatamente. Ela disse secamente, que pequeno amor. Eu vou matar vocês, línguas grandes. Mas ela rapidamente mordeu o lábio inferior, timidamente. Não se esqueçam do silêncio de vocês. Então ela correu para onde eu estava, seguida por um grupo de garotas rindo e cochichando. Meus ouvidos se moveram ligeiramente. Minha audição aprimorada me permitiu sentir rapidamente alguém se aproximando de mim. Será que ele foi pego por Jian Bin por estar matando aula? Meus olhos se abriram ligeiramente. O que apareceu na minha linha de visão foi um rosto pequeno e suado, com um pouco de rubor após o exercício. A cada respiração, um leve cheiro corporal único de garota sempre flutuava no meu nariz. Xuewei. O que foi? Zhang Xuewei virou a cabeça timidamente e me entregou uma garrafa de água mineral. Eu entendi. Deixe-me ajudá-la a abrir, certo? Peguei a água mineral. Abri a tampa da garrafa de forma limpa e rápida, mas quando estava prestes a devolver a água, Zhang Xuewei abaixou a cabeça. A voz era mais baixa que a de um mosquito. É para você. Fiquei surpreso por um momento e sorri. Obrigado, Xuewei. As maçãs de ontem estavam deliciosas. Então bebi alguns goles de água mineral gelada. Zhang Xuewei levantou a cabeça, feliz.
Então vou trazer para você todos os dias de agora em diante. Essa cena parecia uma chama nos olhos de alguém, queimando seu coração incessantemente. Qin-Long cerrou os punhos com força, rangendo os dentes, tremendo enquanto olhava para o homem e a mulher sob a sombra da árvore à distância. Me dê a bola! Ele gritou para um garoto que estava quicando a bola, assustando-o a jogá-la diretamente para ele. Qin-Long começou a correr pelo campo de esportes quicando a bola de basquete, mas sua figura se aproximou inconscientemente. De onde Zhang Shuiwei e eu estávamos. Finalmente, Qin-Long fingiu perder a bola de basquete acidentalmente, mas na verdade secretamente adicionou um pouco de força, deixando a bola de basquete voar em minha direção. Ye Feng, vá para o inferno. Os olhos de Qin-Long se arregalaram, sua expressão era horrível. Meus ouvidos se moveram ligeiramente, mas senti uma força vindo de longe. No canto do meu olho, a sombra de uma bola de basquete estava ficando cada vez maior. Cuidado! Dei um passo para o lado e rapidamente cheguei na frente de Zhang Shuiwei. Jin, capacidade de reação mais 1. Progresso atual, 1/10. Nível atual, iniciante. Não dá tempo para pensar muito. Acertei a bola de basquete que vinha em alta velocidade com um soco. O soco atingiu a bola com precisão, fazendo-a voar para longe. Jin, treino de soco. Força do soco mais 1. Progresso atual, 1/10. Nível atual, iniciante. Estou treinando a sua avó. Meu punho está dormente, com uma sensação de ardência. Olho furiosamente para Qin-Long e pergunto a Revendal, está querendo briga? Zhang Shuiwei só então percebeu o que havia acontecido, rapidamente pegou minha mão e perguntou com carinho. Hong, você está bem? Está tudo arranhado. Eu vou ao posto médico pegar mercúrio cromo para você. A expressão de Qin-Long era sombria. Olhando para a aparência dos dois à minha frente, meu coração estava extremamente o sentimento e ressentido. Que pena, esse garoto reagiu rápido, não foi atingido. Com sua força, se atingisse a cabeça, pelo menos causaria uma concussão. Colega Ye-Hong, veja o que você está dizendo. Eu só escorreguei. Só não consegui controlar a bola. Assustei você, calouro. Hehe. Qin-Long estendeu as mãos, parecendo inocente. Qin-Long. Isso é assassinato. O pequeno corpo de Zhang Shuiwei tremia sem parar, olhando furiosamente para Qin-Long. Essa reação fez Qin-Long se perguntar o que estava acontecendo. O professor de educação física expulsou todos e perguntou o que havia acontecido. Não é nada, Ye-Hong só queria praticar basquete comigo. Mas tenho medo de minar sua confiança, então nunca ousei concordar, mas ele sente que estou menosprezando. Ele está muito zangado. Professor, você está vendo. Jian Bing não pôde deixar de amaldiçoar por não me perguntar. É isso mesmo? Eu sorri levemente. Sim, professor. Ouvi dizer que o colega Qin-Long é muito bom em arremessos. Quero competir com ele. Qin-Long ficou surpreso. Ele originalmente queria vir comigo para um ataque e defesa de 6-1, mas ele também não tem medo de simples arremessos. Ele gosta de basquete desde criança e é bom em basquete, considerando-se no primeiro ano do ensino médio. Ainda não conheceu seu oponente. Desta vez, definitivamente conquistarei o coração de Zhang Shuiwei. Tirar de você. Qin-Long jurou em seu coração. Se fosse o professor Shen Xie encontrar uma situação dessas, provavelmente colocaria os dois em desvantagem, mas o jovem general não se importava com a desvantagem. Imediatamente nos levou para a quadra de basquete e pediu a todos que assistissem à nossa competição. Os alunos da turma 18 ouviram esta notícia e instantaneamente se reuniram ao redor da quadra. O item de competição final acordado foi arremesso fixo. As regras são simples. Cada pessoa arremessa 5 bolas na linha de lance livre. Quem acertar mais vence. Qin-Long já começou a aquecer, mas eu fiquei parado ao lado, atordoado. Como um novato sem experiência. Parece que Qin-Long vai recuperar a cara que perdeu de manhã. Amo você dizendo. Como Ye-Hong pode ser tão cabeça dura para desafiar Qin-Long no basquete? Ele realmente se acha o número 1 do mundo? As pessoas sempre se incham depois de um pouco de sucesso. Você entende? Em meio à opinião unilateral, parecia que apenas Zhang Shuiwei estava me apoiando. Força! Qin-Long ouviu essa voz e imediatamente sorriu friamente para mim. Jovem, por favor, comece primeiro. Olhei para Qin-Long, vagamente. Vá você primeiro. Ou tenho medo de atingir sua confiança e fazer você nem ter coragem de entrar em campo mais tarde. Essas palavras, no entanto, eram as palavras que Qin-Long havia dito antes.
Devolveu a ele exatamente como eram. O general ao lado secretamente me deu um joinha. Este garoto parece calmo e quieto, mas eu não esperava que sua boca fosse tão afiada. Algumas palavras podem fazer as pessoas vomitarem sangue. Qin Long rangeu os dentes e disse, então vamos esperar para ver quem vai chorar primeiro mais tarde. A competição começou. Jian Bing naturalmente era o árbitro desta competição e jogou a bola diretamente para Qin Long. Qin Long me lançou um olhar provocador, ficou parado e ajustou sua respiração. Arremessou a primeira bola. A bola de basquete bateu na tabela e caiu na cesta. A primeira bola entrou. Um arremesso limpo e preciso. Ganhou uma salva de palmas. Qin Long curvou os cantos da boca e arremessou as 4 bolas restantes, uma por uma. O resultado final foi 4 acertos em 5 arremessos, com uma taxa de acerto de 80%. Tão preciso. Qin Long definitivamente vai vencer agora. Até aqueles meninos. Ele não pôde deixar de admirar interiormente. Qin Long não conseguiu esconder a alegria no rosto e jogou a bola de basquete diretamente para mim. É a sua vez. Não se preocupe, mesmo que você não acerte nenhum dos 5. Ninguém vai rir de você, porque esse é o seu nível real hahaha. Eu não disse nada, peguei a bola de basquete e dei uns toques nela na minha mão. Então a levantei acima da cabeça. Que pose de novato é essa? Dava para ver que Ye Hong nunca tinha jogado basquete, a posição da mão estava completamente errada. Até Jian Bing balançou a cabeça em silêncio. Só me trouxe para comprar molho de soja e já estava pronto para anunciar o resultado? Meus olhos se estreitaram ligeiramente. O olhar se concentrou na cesta distante. Jin, a habilidade de arremesso de nível mestre foi ativada automaticamente. Alvo de arremesso detectado. Cesta. Objeto de arremesso. Bola de basquete. Vochos. A bola de basquete passou por dentro da cesta. Sem desviar, sem tocar em nenhuma parte da estrutura da cesta, exceto a rede. Foi uma bola limpa. A bola mais perfeita. O lado da quadra de basquete caiu em um silêncio estranho. Todos ficaram momentaneamente sem reação. O que acabou de acontecer? A expressão de Qin Long congelou, e então ele gritou interiormente. Impossível! Esse cara definitivamente teve muita sorte. Ele não vai acertar a próxima. Peguei a segunda bola e ri por dentro. Como esperado, não me enganei. A habilidade de arremesso de nível mestre ainda pode ser usada para arremessos de basquete. Não foi à toa que naquela noite eu joguei tantos dados. A segunda bola saiu da minha mão. Minha expressão estava calma, porque eu já tinha visto o resultado. Sem surpresa, foi outro arremesso limpo e preciso. Desta vez, todos não conseguiram mais esconder seu espanto interior e exclamaram. Se um arremesso foi apenas coincidência, então 2 arremessos limpos consecutivos são suficientes para provar uma coisa: eu não só sei bloquear a bola, mas também sou um mestre nisso. Olhem, o que ele está fazendo? Todos ergueram os olhos e viram que eu estava movendo meus pés para trás, saindo da linha de lance livre. Eu exclamei, aqui é fácil demais. Quero desafiar arremessos de uma distância maior. Professora Jian, tudo bem? Onde Jian Bing poderia objetar? Seus olhos estavam cheios de admiração. Concordei com a cabeça e me afastei alguns passos para arremessar a terceira bola. O resultado foi o mesmo das 2 vezes anteriores, outro arremesso perfeito. A multidão já não aguentava mais sentada. Todos se levantaram, olhando para mim sem piscar. Eles estavam todos esperando para ver se eu tinha alguma apresentação ainda mais incrível. E as outras turmas que estavam tendo aula no campo também foram atraídas pelo movimento e se reuniram. O que está acontecendo? Parece que alguém está jogando basquete. É só jogar basquete, não é? Esses caras precisam gritar tanto? Um cara forte segurando uma bola de basquete finalmente conseguiu entrar na multidão. Ele ficou confuso com a cena no campo. E naquele momento, eu estava pegando a 4ª bola. Olhei para a distância até a cesta, balancei a cabeça e fui direto para a linha de 3 pontos. Professor, por favor, jogue outra bola para mim. Mas eu estava achando um pouco chato. Queria terminar logo. Já que é assim, por que não terminar a partida com um lance mais chamativo? O professor de educação física jogou a bola para mim. Não sei o que estou aprontando. De repente, me virei de costas para a cesta e fechei os olhos. Então, levantei uma bola de basquete com as 2 mãos. Coloquei-a horizontalmente em ambos os lados do meu corpo. Ao mesmo tempo, lancei 2 bolas de costas da linha de 3 pontos. Xiu, xiu. As 2 bolas voaram das minhas mãos em sequência, como se tivessem olhos, e caíram precisamente na cesta.
5 bolas, todas acertadas. E todas foram arremessos perfeitos. As 2 últimas bolas foram acertadas de uma forma tão inacreditável. Uma boa aula de educação física se transformou no meu show individual. Se Kim Long soubesse que o resultado seria esse, com certeza não teria escolhido me provocar. Quase todos os garotos presentes estavam reunidos ao meu redor com admiração, pedindo ansiosamente dicas de basquete. As garotas eram mais reservadas, mas seus olhos brilhavam com uma certa luz. Jin, usar habilidades com a bola para inspirar adoração coletiva, carisma mais 1. Progresso atual. 1/10. Nível atual, iniciante. Jin, usar habilidades com a bola para provocar ambiguidade coletiva, habilidade de paquera mais 1. Fora da multidão, Zhang Xuewei estava olhando para mim em silêncio, com um sorriso radiante. Embriagado pela brisa da primavera. Jin, ambiguidade profunda acionada. Habilidade de paquera mais 5. Progresso atual, 1/2/100. Habilidade de Liaomei aprimorada, nível atual, mestre. Uma garota com um ar fresco e postura elegante está apoiando o queixo, pensativa. Li Mui está assim, distraída, pelo 3º dia seguido, desde que a salvei naquele dia. Minha imagem preenche sua mente. Ela pensa que, como somos alunos do Colégio Zikai, não deve ser difícil me encontrar. Mas o Colégio Zikai tem mais de 3.000 pessoas afinal. Em meio à multidão, Li Muia não consegue encontrar a pessoa que deseja ver. Ela chegou a duvidar se não tinha visto coisas naquela noite. Será que ainda posso vê-la? Nesse momento, gritos altos vieram do campo do lado de fora da janela. Seguindo a fonte do som, percebi que todas as pessoas no campo estavam concentradas perto da quadra de basquete. Parece que uma figura está cercada pela multidão. Li Muia estava desanimada. Mas ao ver aquela figura na multidão, de repente se levantou e olhou fixamente naquela direção. Foi o herói que a salvou, mas não deixou o nome, a colega Li Muia. Você tem algum problema? O professor, que estava dando aula, perguntou insatisfeito. Me desculpe. Li Muia mostrou a língua e voltou para o seu lugar. Seus olhos continuavam vagando pelo campo. Ela já tinha 100% de certeza de que aquela figura era a pessoa que a fazia pensar incessantemente e perder o apetite nos últimos dias. Já tinha dito antes. Você não escapará da palma da minha mão, garota. Ela estava animada e cutucou Tongzhou com o cotovelo. Ei, você sabe qual turma está tendo educação física lá fora? Por que está sempre olhando na minha direção? Você está falando daquele garoto? Tongzhou pensou um pouco. Ela realmente tirou um pequeno caderno requintado da gaveta. Ela folheou algumas vezes. De repente, seus olhos brilharam. Ah, é a turma 18 do 1º ano. Ei, como você sabe? Tongzhou, orgulhosa, levantou o pequeno caderno na mão. Aqui está anotada a programação de todos os professores bonitos da escola. Você viu aquela professora de uniforme esportivo? O nome dela é Jian Bing. Alta e bonita. Você está perdida. A turma 18 do 1º ano é responsabilidade dela. Então eu sei tudo. Enquanto falava, Tongzhou de repente se surpreendeu. Muia, você também não está de olho na professora Jian Bing, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, vou me sacrificar e deixar ela para você. Afinal, você é a flor da nossa turma. Li Muia não ligou para ela. Um sorriso misterioso surgiu no canto de sua boca. Turma 18 do 1º ano, hein? O sinal tocou, mas as pessoas reunidas não tinham intenção de se dispersar. Eu gastei todas as minhas energias. Só consegui escapar da multidão entusiasmada e voltei para a sala de aula. À tarde, a consciência se esvaiu silenciosamente. Acontece que os alunos da turma 18 pareciam me conhecer de novo. O olhar deles para mim mudou mais uma vez, especialmente as garotas da turma, que estavam me lançando olhares apaixonados. Durante o intervalo, as desculpas das garotas para me procurar mudaram de pedir ajuda nos estudos para discutir basquete. Zhang Xuewei parecia ter se transformado em um tigrezinho feroz. Todas aquelas garotas como moscas foram bloqueadas por ela. Ela não as deixava se aproximarem de mim. A razão que ela dava era simples e direta. Precisa se concentrar na preparação para a competição de matemática daqui a um mês. Por favor, não o incomodem. Embora eu não me importasse muito com essa competição, ainda sou muito grato a Zhang Xuewei por criar um ambiente íntimo para mim. Então, depois da aula, quando Zhang Xuewei usou sua vantagem de estar perto da água e insistiu para que eu fosse embora com ela, eu não recusei.
Os dois acabaram de pegar suas mochilas e chegaram ao corredor quando uma voz apressada veio de trás. Ye-Hong, espere por mim. Eu e Zhang Shuiwei mostramos expressões de dor de cabeça ao mesmo tempo. Era fácil se livrar daquelas garotas, mas esse cara era como chiclete. Não importa o que acontecesse, ele não ia embora. Movendo seu corpo redondo, ele mal conseguiu sair pela porta dos fundos da sala de aula. Quem veio foi o pequeno gordo Zhou, o mesmo Zhou que tinha lista de belezas. Além de ver belezas, seu outro hobby é ler quadrinhos. E eu só sei hoje que Zhou não só gosta de ler quadrinhos. Ele também tem o sonho de ser um cartunista. Desde que me viu mostrando minhas habilidades de arremesso na quadra, Zhou não parava de me importunar. Ele planeja me usar como protótipo para desenhar um quadrinho sobre basquete. Pequeno gordo, estou realmente com medo de você. Eu olhei para os olhinhos lamentáveis de Zhou, balançando a cabeça e sorrindo amargamente. Você pode desenhar, então. Nice! Zhou soltou um rugido animado. Ele estava prestes a me dizer algo, mas seus olhos estavam olhando fixamente para trás de mim, como se sua alma tivesse sido levada. Não só isso, eu descobri que os outros meninos no corredor também estavam mostrando expressões semelhantes. Tem alguma coisa atrás de mim? Eu virei a cabeça para olhar e também fiquei surpreso por um tempo. Imediatamente um sorriso apareceu em seu rosto. Que mundo pequeno! Li Muya estava calmo. Caminhando pelo corredor, seu corpo era leve, como uma flor de lótus branca flutuando em um lago. Zhou viu Li Muya caminhando em sua direção e ficou imediatamente animado. Eu perguntei a Zhou qual era o nome dela. Os olhos de Zhou se arregalaram. Inacreditavelmente, você não conhece Li Muya, a flor da turma do segundo ano da terceira classe? A lendária deusa glacial que nunca sorri. Logo após entrar na escola, ela foi vista por uma revista e convidada para ser modelo, mas ela recusou. A existência de nível deusa que domina o top 10 da lista de belezas. E você está me dizendo que não sabe quem ela é? Zhou parecia furioso, como se eu tivesse feito algo imperdoável. À medida que Li Muya se aproximava, Zhou rapidamente arrumou seu cabelo em pânico, revelando o sorriso que ele considerava mais charmoso. Sênior. Antes que ele pudesse terminar de falar, Li Muya parou. Zhou percebeu. Li Muya nem sequer olhou para ele. Seus olhos estiveram fixos em uma pessoa do começo ao fim. Nos encontramos de novo. Então ela sorriu para mim. Todos os garotos no corredor sentiram como se seus corações estivessem prestes a ser derretidos por esse sorriso. Todo o céu ficou mais brilhante. Sim, eu retribuí o sorriso. Eu também não esperava poder encontrar Li Muya novamente. Parece que, inesperadamente, Li Muya também estendeu a mão ao mesmo tempo, e os dois disseram o mesmo ao mesmo tempo. Isso não parece duas pessoas que se encontraram apenas uma vez, mas sim um casal que se entende perfeitamente. Li Muya cobriu a boca e riu levemente, estendendo a mão generosamente. Segunda série, terceira classe. Li Muya. Primeira série, 18ª classe. Ye-Hong. Eu apertei levemente a mão de Li Muya. Ainda é a mesma sensação de antes. Não sei se é. As habilidades de paquera de nível proficiente estão funcionando? A atmosfera entre nós dois é um pouco ambígua. Isso. Ver vocês. A língua de Zhou se enrolou. Ele olhou para mim e para Li Muya alternadamente. Zhang Shuiwei fez beicinho, perguntando com um pouco de ciúme. Hong. Vocês dois já se conheciam há muito tempo?